Bem-vindos ao nosso terceiro webinar, né? Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Luciano Fonseca, sou arquiteto, perito judicial e avaliador de imóveis e tenho trabalhado com os principais avaliação de imóveis, perícia, né? Nos últimos 10 anos, avaliação de imóveis e nos últimos 2 anos e meio, perícia, né? E, assim, tenho trabalhado com os principais bancos privados, Bradesco, Itaú, entre outros, avaliações industriais, corporativas, residenciais, e a gente já está na 12ª turma do curso de perícias e avaliações, e aí a gente fez essa parceria com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, né? Queria agradecer aqui, já começar agradecendo, né, a Laura Jane e ao Paulo Neto, né? Obrigado pela confiança, tá bom? Espero que a gente possa agregar valor aos colegas, engenheiros e arquitetos de Volta Redonda. Esse é o objetivo, dar um pouquinho mais do conhecimento aí da área de perícias e avaliação de imóveis, né? Nessa conversa, nesse bate-papo de 2 horas. E para quem interessa, conhecer um pouco mais, né, do que é essa área de perícias e avaliação de imóveis, né? Esse é o objetivo aqui. Então, como é que eu cheguei? Eu queria contextualizar primeiro no início como eu cheguei no universo de perícias e avaliação de imóveis. Eu estava lá trabalhando com avaliação de imóveis, obras, medições para os principais bancos, né? Como eu falei, os bancos privados, né? E principalmente o Bradesco, né? Itaú, entre outros, mas obras, medição, avaliação. A avaliação desde o ciclo antes da compra do terreno, da incorporação, na entrega das unidades, né? Então, as medições de obras, estudo de viabilidade, cronograma físico-financeiro de obras, medições, né, para poder fazer os pagamentos da obra. Então, tinha obra que a gente acompanhava do início, antes da fundação, né, fazia a medição e até a entrega, né, obras comerciais, corporativas, industriais. E ali foi a minha escola, né, foi aonde eu aprendi toda a bagagem que eu trouxe para a perícia de avaliação de imóveis e perícias em engenharia legal, né? Porque a análise documental é fundamental, né? A análise documental, ela é criteriosa, fundamental para a qualidade da perícia, né? E aí eu estava trabalhando com obra e quando a gente está buscando coisa nova, né? E eu sempre sou um empreendedor, eu busco coisas novas. Uma conversa com um amigo meu, né? Ele falou assim: você conhece o PMI e o PMBOK? Eu falei: não conheço. Ele falou: olha, lê esse livro. E aí ele estava na FGV, ele me apresentou a MBA e eu fiz essa MBA, né? 2 anos na FGV, a pós-graduação em gerenciamento de projetos. Então, o PMI, que é o Project Management Institute, né? Que é o Instituto Internacional de Projetos, processos, mapeamento de processos. Então, eu mergulhei nesse universo 2 anos. Eu já tinha toda a bagagem de análise documental, então agregou toda essa questão, né, de processos, gestão, desde o nascer de um projeto até a entrega dele, o gerenciamento, a integração das áreas, né? E isso daí, após eu terminar a minha MBA, eu fui convidado para ser a minha primeira gestão de um projeto de 40 milhões, corporativo no centro do Rio de Janeiro. No final de 1 ano, e dali eu fui para um projeto dentro da Vivo, né? A abertura das aberturas dos pontos de venda, né? Na área de expansão, patrimônio. Então, fui mapear, implantar um escritório de gerenciamento dentro da Vivo, auxiliar, né, na equipe, né? E que é um PMO, que é o Project Management Office. Eu fui implantar, né, então fiz mapeamento de mais de 20 áreas. Por que eu estou contando tudo isso a vocês? E o que isso tem a ver com perícia? Toda a bagagem profissional do engenheiro e do arquiteto é fundamental para a perícia e engenharia legal. A análise documental, né? Porque, na verdade, tanto o perito quanto a assistência técnica, nós vamos auxiliar o juiz, que é um leigo na questão técnica. Por isso ele nomeia. Por isso nós temos os assistentes técnicos, como vamos ver mais na frente, que defendem os seus clientes, né? Então, todos os documentos, o juiz ele é leigo. E as argumentações elas devem ser baseadas em documentos técnicos, né?
Então, eu levei isso daí, né? E aí, essa semana, eu estava ouvindo uma coisa interessante, o ponto cego, né? As oportunidades, as grandes oportunidades que trazem grandes transformações nas nossas vidas, né? Se você olhar para a história, isso, elas vêm de descobertas que ninguém enxergava, uma realidade nova, né? São os pontos cegos. Então, os pontos cegos nos levam às oportunidades, não é o contrário, né? E para você achar um ponto cego, você tem que buscar, tem que estar atento, tem que ter aquela visão, espírito empreendedor, de buscar coisas novas. E era isso que eu vinha fazendo, né? Eu caí no banco e grandes obras corporativas, industriais, residenciais do banco, porque eu estava buscando algo novo. Cheguei na MBA porque eu estava buscando algo novo, né? E aí, da MBA, eu casei com uma advogada, né, a doutora Ana Carolina, e um dia, com a minha filha, numa festa de aniversário, né, eu sempre com o meu cartão, eu entreguei o cartão tinha um dono um grande executivo de banco, e eu mirei nele, né, eu esperei a oportunidade certa para entregar meu cartão, mas na verdade não era ele, eram os amigos que estavam advogados. E ali, aquele anseio de conhecer coisas novas, de buscar a oportunidade, eu mirei nele, mas na verdade eram os colegas. E ali me ligaram, pediram uma avaliação de um terreno para a massa falida. E aí é que eu fui conhecer a perícia. Eu não conhecia nada de perícia, nada, não sabia o que era massa falida, que são os processos, né, das empresas que estão em falência, né, que declaram falência. Além disso, tem toda a parte judicial, extrajudicial. Então, ali eu fui conhecer. E aí fui fazer o curso no CREA de perícia. Lá no curso fazendo o curso de perícia, um colega que estudou comigo na faculdade, na UFRJ, depois de mais de 15 anos, a gente se encontrou lá, por incrível que pareça. E ele falou: Luciano, onde você aprendeu a avaliação? Eu falei: olha, a avaliação eu aprendi no mercado. Estudo de viabilidade, desde o estudo da viabilidade, avaliação ali, desde a compra do terreno, depois incorporando o memorial de incorporação, depois na entrega das unidades, depois avaliação para garantia, para financiamento, para aluguel, para renovatórias de aluguel, enfim, eu aprendi no mercado. E aí eu vi a necessidade de um profissional, tem vários cursos com inferência estatística, com tratamento de fator, segundo a NBR 14.653, que é a avaliação de modo. Porém, o curso é muito teórico, a maioria, né? Tem bons cursos com bons profissionais, anos no mercado. Mas o objetivo, quando eu entendi, enxerguei um nicho de colegas, engenheiros e arquitetos, que primeiro, querem conhecer o que é a perícia, né? Então, eu estou aqui apresentando a vocês, eu não tive isso, eu aprendi indo atrás, né? E querem conhecer. E depois, toda a área, junto da perícia, é a avaliação, né? E a área de atuação. Então, para mim, esse ponto cego foi uma virada na minha vida, porque eu não fazia nada disso e comecei a conhecer assistência técnica. Então, veja, muitas vezes o ponto cego ele só é descoberto quando estamos atrás, buscando. Então, a gente primeiro busca, e aí a gente vai encontrar uma realidade nova à medida que a gente busca essa mudança. Então, foi assim que eu conheci a perícia judicial, no curso do CREA, onde os colegas me perguntaram onde eu aprendi, né? E aí eu entendi, né, que a análise documental, né, você tem uma série de colegas, né, de engenheiros e arquitetos, né, e muitos ficam muito na área de projeto, né, na área de projeto ou de obra. E toda essa parte de análise documental que eu trouxe do banco, analisar uma matrícula, um RGI, na verdade, quem trabalha com projeto e estudo de viabilidade já tem muito isso, né? E na obra também, o orçamento, o cronograma físico-financeiro, o orçamento, a elaboração de orçamentos. Então, eu acho que o engenheiro e o arquiteto que consegue, que tem que já fez estudos de viabilidade, vai se encontrar, porque a perícia nada mais é que uma investigação técnica, né? E tem que embasar o seu pensamento técnico, né? Para auxiliar o juiz, né?
E o juiz, ele, de novo, o juiz ele é leigo nas questões técnicas. Por isso, ele precisa do perito e os clientes precisam dos seus assistentes técnicos e dos advogados, né? Eu até brinco que tem muito advogado muito bom, né? Mas quando ele começa a trabalhar junto com o assistente técnico, né? Ele se surpreende. Por quê? Porque só nós sabemos ler plantas, planear altimétricos. Então, eu quero dar uma introdução do que é a perícia, tá? Contextualizar. Então, é um meio de prova feito para a atuação técnico do douto, e um douto provido da autoridade, provido pela autoridade. Então, o juiz vai nomear o douto, o técnico, que somos nós, engenheiros e arquitetos, né? Então, veja, qual é a finalidade principal, né, da perícia? Bom, esclarecer o juiz, né, sobre o fato, a natureza, o objeto e a questão pericial. Então, o objeto ele é o imóvel, no nosso caso aqui, né? E pode estar falando sobre patologias, sobre a engenharia legal como um todo, né? E a finalidade, né, é levar o conhecimento técnico ao juiz, produzir a prova pericial. Então, veja, nós temos que produzir o laudo é a prova, e o laudo tem que estar embasado com documentos técnicos. Por isso que esse levar o processo à documentação técnica do fato. Nós vamos ver alguns exemplos aqui hoje, que é fundamental, que se a gente não levar a documentação, muitos aspectos vão ficar nebulosos, né? E cabe ao engenheiro e ao arquiteto trazer a planta, a certidão de informação junto à prefeitura, as plantas cadastrais, se necessita de um levantamento do plano altimétrico para mapear o perímetro do seu objeto, para ver se teve invasão ou não. Então, o juiz não sabe nada disso, ele fica ali, neutro, esperando que a gente alimente. A análise da matrícula, o memorial de incorporação, o quadro de áreas, né? Isso quanto está afetando, né, os relatórios ambientais, enfim, tudo isso pode influenciar em fatores de valorização ou desvalorização do imóvel. Então, a análise documental criteriosa, ela é fundamental. A análise criteriosa, ela é fundamental, né? Por quê? Porque ela vai definir a qualidade da prova pericial, né? E, além disso, ela vai responder aos quesitos. Porque existem os quesitos da parte autora, da ré, e muitas vezes os quesitos do juízo. O próprio juiz ele faz algumas perguntas, já que é o questionamento do juiz. Então, veja, eu tenho um exemplo aqui da avaliação do terreno, que na verdade é o terreno para leilão, né? Então, fiquei lá uma tarde inteira, mais de 20 processos, o processo está mais de 15 anos, mais de 20 volumes, assim, cada volume fiquei lá no fórum, mapeando, olhando, já passaram 4 peritos no processo. Eu estou sendo nomeado como perito, né? Já passaram 4 peritos, né? E aí o leiloeiro negou todos eles, o juiz está lá, o que está acontecendo? E nomeia mais um. E aí eu fui dar uma olhada, gente, tudo que eu estou falando para vocês é na casca de banana que a gente escorrega. Então, não tinha o laudo que tinha lá, não informava a metodologia, segundo a NBR 14.651, a amostragem, da onde ele tirou aquela amostra, como ele fez a inferência estatística, né? A análise documental não tinha análise da matrícula, o perímetro, de cara, eu já solicitei um levantamento plano e altimétrico, porque não tinha como, os elementos que estavam lá no processo técnico, só a matrícula não é suficiente, o tamanho do terreno, um terreno dentro de um parque florestal, né, já puxei assim, de informação. Então, você veja, precisa do levantamento do plano altimétrico para ver se aquele terreno foi invadido, o perímetro como está, né? Eu preciso... a gente fala que esse trabalho é o trabalho de montar uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes o perito tem que montar, precisar do topógrafo, precisar um relatório ambiental ou de levantamento, preciso chamar um colega engenheiro na área ambiental. Então, veja, a importância de se analisar o objeto, a questão pericial, e trazer à luz a documentação necessária, documentação técnica, para garantir que o fato da questão técnica lá seja respondida, os quesitos, né? Então, veja, o leiloeiro, ele estava negando. Todos os laudos que chegavam lá, nego, não está de acordo com a NBR, não está de acordo com a NBR, né? E finalmente ali cheguei e já solicitei
a documentação, eu solicitei levantamento, solicitei alguns outros RGIs de vizinhos, enfim, fiz algumas solicitações e nos meus honorários descrevi o escopo do trabalho, muito importante isso, né? A descrição do escopo nos honorários. Então, era isso que eu queria falar aqui, esse exemplo, né? Ali a gente também tem outra coisa, a avaliação é para leilão. Então, a gente vai fazer a avaliação de mercado e vai jogar o valor de liquidez forçada, como a gente chama, né, para leilão, né? E aí, geralmente, 30%, 40%, depende, né? Bom, então, olha só, a gente já falou análise documental, tudo isso para convencer vocês da análise documental é importantíssimo, inclusive para avaliação de imóveis, como eu falei a vocês. Porque, Luciano, muitas pessoas, mas isso precisa para avaliação? Porque lá no final, o seu imóvel pode valorizar ou desvalorizar, podem ser criados fatores que valorizam ou desvalorizam. Bom, aí a gente vê os documentos aí, ó, matrícula, o RGI, IPTU. Sem matrícula e IPTU não se faz avaliação de nenhum imóvel, tá? Não se deve fazer, tá? Isso daí é NBR, tá? Já para começar, né? Escritura de compra e venda é só um contrato de gaveta. Então, a matrícula ela vai permear o perímetro, o objeto, o local, os vizinhos, né? O IPTU, a gente vai trazer a área edificada, a área do terreno, né? A fração ideal, enfim, idade, fator idade, né? Uma série de outros fatores importantíssimos para avaliação. Além do endereço, então, alvará em CNPJ para comerciais corporativos, fundamental em algumas operações, como, por exemplo, aluguel e renovatória de aluguel, um contrato de locação, né? Quantos metros quadrados eu estou alugando e por quanto, né? Para conferir a área metro quadrado, enfim, contrato de compra e venda, planta topográfica, o georreferenciamento, os levantamentos planialtimétricos, né? Muitas vezes já teve demolição, antes da demolição, depois da demolição, teve remembramento, teve desmembramento, plantas, os projetos, puxar, né, na certidão de informação da prefeitura, as plantas cadastrais e também os projetos. Eu estou com um caso agora de uma assistência técnica, que é contestação do perímetro, né? Veja bem, quando você dá entrada no processo na Secretaria Municipal de Urbanismo, projeto, se o seu projeto, a planta de localização, a situação, os perímetros estiver divergente da matrícula, a secretaria vai mandar para o cartório. E ali aquilo vai virar um processo administrativo que pode virar um processo judicial, porque os vizinhos serão chamados. Então, olha a importância do perímetro de analisar a documentação, inclusive no projeto legal, né? Então, planta de loteamento, outros exemplos de documentos importantes a se analisar e que podem se influenciar, inclusive, no valor do imóvel. Planta de loteamento, habites, licença de obra. Habites a gente vai pegar a data, né? Licença de obra, demolição. Você não sabe se teve demolição, se teve remembramento, desmembramento, se aquilo afetou. Estudo de impacto de vizinhança, né? A gente tem muitos terrenos, por exemplo, que podem ter tido tanques, um posto de gasolina antigo com tanques para ser descontaminado, está sendo descontaminado junto aos órgãos, né? Isso pode impactar na vizinhança, impactar inclusive no valor final do terreno, tá? Relatórios ambientais, memorial de incorporação, esse aqui, assim como a matrícula do IPTU, o memorial de incorporação e o quadro da ABNT, que está amarelinho, são fundamentais, né? E muitas questões periciais a gente ganha a questão aqui. O memorial de incorporação a gente vai ter... o que é o memorial? É quando a matrícula do terreno se divide, isso é incorporação, né? Você incorpora, pega uma matrícula e divide em 100 unidades privativas, né? E esse processo de incorporar, ali, nesse memorial, hoje, ele é averbado na matrícula. Antigamente, não. Então, ali você tem fração ideal, número de vaga de garagens, informações fundamentais, a área privativa, a área edificada, a área construída, uma série de informações técnicas fundamentais, né? E a gente, às vezes, tem processos de áreas condominiais que foram invadidas por um dos proprietários. Aonde que nós vamos buscar essas informações? Um dos documentos aqui também, no quadro de áreas, né? Qual é a área comum? A invadir ou não? Além de outros documentos, né? Uma série de documentos, contratos, enfim. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um terreno, massa falida,
né? Eu fui chamado para fazer a avaliação. O que é a massa falida? A empresa, ela tem os seus imóveis e eles vão ser leiloados para poder pagar os seus fornecedores, né? Para transformar em dinheiro. Então, ela está no processo de falência, tem um administrador, e esse administrador ele contrata um engenheiro arquiteto para fazer a avaliação. Qual é a chave aqui? O VGV, o valor geral de venda, né? Que, na maioria, tá, gente? Eu estou dando alguns exemplos assim para que vocês tenham uma noção, né? Mas o incorporador, um dos fatores que ele baliza se vale a pena comprar o terreno dele ou não é o VGV. É um dos, né? Um dos principais. Então, eu vou só dar um exemplo aqui, né? Veja, puxei a certidão de informação junto à Secretaria Municipal e puxei os índices urbanísticos. O índice de aproveitamento, taxa de ocupação, né? Entre outros índices, né? Altura máxima, afastamentos laterais, frontais. Por quê? Eu estou querendo chegar na lâmina possível, uma lâmina possível, e eu multiplico pelos pavimentos que eu consigo, pode térreo, pode subsolo, aonde eu vou colocar? Então, eu crio cenários, porque o objetivo que eu quero ali é chegar no número, o máximo de aproveitamento daquele terreno, né? Porque eu quero chegar no VGV, porque o meu cliente, nesse tipo de operação, tá? Que é a compra de um terreno, tá? Para esse tipo de operação, o comprador, o incorporador, ele quer saber o percentual da compra do terreno em relação ao lucro. Ele quer saber o lucro dele. Ele está de olho, vale o investimento e o lucro. E ele tem um percentual que ele, para cada tipo de mercado, ele está disposto a investir, né? Então, isso tem que estar claro no laudo para ele. O laudo tem que estar claro, né? Não é só o valor do terreno, é o máximo de aproveitamento que se consegue. Então, é quase que um laudo, é quase que um estudo de viabilidade, né? Só que ele não vai muito mais a fundo, né? A gente cria cenários. Então, cenários para que ele tenha um percentual, né? Ele não fique no escuro, né? Porque senão ele não compra, o incorporador ele vai atrás, né? Então, veja, eu até criei esses dois cenários, né? Um parêntese aqui, né? Quando a gente entrega um serviço desse, acontece o que aconteceu. Os advogados me ligaram, o que a gente quer conversar com você aqui no escritório, né? Falaram, o que é isso que você fez, cara? Exatamente isso que a gente estava precisando. Já tinham 2 assistentes técnicos passados por aqui, não sei se 2, não lembro, mas várias pessoas, ninguém acertou, né? Então, veja bem, o que a gente fez ali? O cenário 1, eu peguei a lâmina do prédio, deu 20 por 40, dá uns 800 metros quadrados. Aí tirei circulação e a gente estima a circulação, um corredor de 30, uma caixa de escada 3 por 15, um elevador, e aí a gente estimou aí 60 metros quadrados, tira dos 800 a 740, 10 unidades de 74 metros quadrados, vezes 8 pavimentos, que é a altura máxima, 80 unidades. Então, consigo chegar a 80 unidades. Aí o meu cenário 1 é para padrão médio. Padrão médio, que é um apartamento de 70 metros quadrados, 74 é o padrão médio. Já padrão alto, de 110 para cima. Metros quadrados, de 110 metros. Então, o valor unitário... Aí eu faço a avaliação. Coleto as amostras, 20, 30 amostras do local, boto na minha tabela planilha, faço a inferência estatística e chego no valor unitário médio, né? Porque tem apartamento de cobertura, vai valer mais, apartamento isso aqui é uma estimativa média, né? A gente pode até chegar, esse VGV pode até aumentar, porque se a gente pode colocar algumas coberturas, né? Apartamentos de altura mais alto vão vender um pouquinho mais caro, né? Enfim, você tem como mexer, mas o incorporador sabe disso, mas ele só quer uma ideia. Então, 6.500 vezes 74 metros quadrados, o preço da unidade daria 481 mil, 480 mil, né? Médio, padrão médio. Daria 38 milhões de VGV. Cenário 2. Aí a gente vai a mesma lâmina, tira os 60 metros quadrados, né, que é de circulação, escada, chega uma lâmina de 740. Aí eu vou dividir por 110 metros quadrados. Dá em torno de 7 unidades. Por que eu consigo ali? Aí eu tenho também as varandas, que eu posso avançar, principalmente
quando se trata de padrão alto. Né? Eu posso fazer uma bela varanda, avanço no afastamento frontal, e isso não conta na minha taxa de ocupação. São maneiras de você aumentar a área e aumentar o ganho, né? E aí você conta aquela varanda de 10 metros dentro do apartamento. Ou seja, eu consigo chegar nos 112, 115 metros quadrados, uma média também, né? E aí a gente chega no preço de R$ 1.092.000, porque aí de 6.500 já passa para 9.500 padrão alto. Vezes os 56 unidades, né? A gente tem 56 unidades, dá 61 milhões, quase que é um pouco menos do que o dobro, né? Do cenário 1. Então, aí, o que interessa para o incorporador? Ele tem 2 cenários, e se ele for investir num padrão, aí depende de quanto ele tem para investir, né? Mas ele já consegue visualizar que as possibilidades, né? É óbvio que nessa equação entra muito mais o poder de decisão, a tomada de decisão do incorporador, entre outras questões, né? Como a liquidez do mercado, né? Tem mercado que pela liquidez você paga 4 vezes mais um outro terreno, porque você sabe que vai vender mais, né? Mas enfim, a gente está vendo aqui essa parte técnica do laudo de avaliação. Então o incorporador ele tem uma expectativa de lucro, né? Em percentagem. E em relação ao custo do terreno? Alô, tem alguém com o áudio aberto aí? Obrigado. Então, ele tem uma expectativa. E esse custo, né, para comprar esse terreno, a gente fez, como é que eu cheguei? 30 por 60, um terreno, 1.800 metros quadrados, fiz a avaliação, peguei amostras do local, joguei na planilha, fiz a inferência estatística, tratei os fatores e cheguei no valor unitário de R$ 2.100 o metro quadrado, multiplico pelos 1.800 metros quadrados, deu 3.780.000 o terreno, o valor do terreno. Então, eu tenho o cenário 1, que ele dá 10% do VGV, cerca de 10%. O cenário 2, cerca de 16%. Então, o incorporador ele vai ver, olha, nós temos bala na agulha para investir para padrão alto, o nosso retorno vai ser maior, mas nós temos, e o custo vai ser menor. E aí tem uma série de outras coisas. O custo do dinheiro, né? Se ele vai ter que comprar esse terreno, ou se ele pode fazer permuta. Tem uma série de outras informações, né? Se ele vai ter o financiamento, o custo do financiamento. Mas pelo menos o seu laudo já vai dar um norte real, visível, com bases técnicas da CI de informação. Então veja a importância de uma avaliação com base na documentação técnica, né? Uma CI de informação, com os índices urbanísticos, né? E, inclusive, antever alguns problemas que podem ter, ambientais, se tem alguma coisa, patrimônio, enfim. Então, eu vou dar agora outro exemplo para vocês na área de perícia, né? Porque tudo isso que eu estou falando a vocês é perícia, né? Aquele lá foi avaliação para leilão, né? Uma avaliação, porque o juiz ele quer saber aquele terreno ali, ele tem o potencial, qual é o potencial dele? Então, eu mostrei através do laudo, e aí o juiz, e tanto o juiz quanto quem vai comprar, já sabe o potencial, né? E até atrativo, né? Porque outra coisa que a gente aprende é que o laudo ele é um instrumento de viabilidade do negócio, instrumento técnico e legal. Então, isso é fundamental. Muitas vezes você vai para a mesa de negociação com laudo, valor superior, a margem superior e margem inferior, né? Ali você admite uma margem até superior, que é o lucro, a margem inferior, abaixo desse inferior, você tem prejuízo. Então, você vai com o laudo de avaliação para a negociação. Bom, falando aqui do terreno rural, fui convidado para fazer a avaliação de um terreno rural e ouvindo a expectativa do cliente, o histórico, a importância de ouvir o cliente, né? Não era só avaliação de terra, né? Era um agronegócio, porque eu descobri ali que ela já tinha um poço com uma outorga junto ao Departamento Nacional de Mineração. Isso, para quem sabe, esse processo é demorado, é caro, demorado, e ela já estava no processo final, já tinha feito vários testes dos poços, né? 2 poços, né? Com alvará, com CNPJ já aberto da empresa de poços, né?
Então a gente tira foto de tudo isso, registra, pede a documentação, eu quero as outorgas, né? Eu quero os relatórios ambientais. Além disso, ela tinha a mata, floresta, então ela tinha um agronegócio, não é só a avaliação da terra, né? Então a gente tem a gleba rural, a parte da gleba do agronegócio, onde está o negócio dela mesmo, que vai ser vazamento de água, com as outorgas, com o CNPJ, né, onde será. Então, isso aí já é uma metodologia, porque na avaliação existem várias metodologias da NBR. A comparativo, o método comparativo, ele se divide em dois: inferência ou tratamento de fator, e você tem por rentabilidade o método involutivo e o evolutivo, né? O evolutivo é a soma das partes, né? Área edificada com terreno. E o involutivo é o projeto hipotético, né? Que também pode ter fluxo de rentabilidade. E foi nesse caso que eu fiz pelo método involutivo, né? Então, a gente tem um projeto hipotético, né? Mas que parte dele já está em andamento e em implementação. Ela já tem outorga, ela já tem os poços furados, né? Ela já tem a estrada que chega até o terreno dela e que liga a rodovia, né? Então, ela já tem condições de um negócio já atraente, né? A água está lá, né? Ela já comprovada a qualidade da água pelas outorgas. Então você tem, além disso, tem os CRAs, né? Que são para a gente colocar na bolsa verde e alugar para empresas que precisam, questão de sustentabilidade, elas para isenções fiscais, né? Então, você tem empresas que buscam essas áreas de floresta para alugar, são contratos, né? Então, a gente fez todo esse trabalho. Então, olha, são várias avaliações, numa avaliação só. São várias, um laudo com várias avaliações. O método comparativo, o rural, a gleba rural e a gleba de agronegócio, é o método comparativo. Depois você tem CRA, evasão de água, os plantios sustentáveis e ecoturismo. Tá? Então, tudo isso é baseado nos relatórios ambientais. Eu pedi, ela já tinha esses relatórios ambientais de colegas engenheiros, né? O relatório das outorgas, né? Então, isso fica um laudo com uma série de documentação, né, para comprovação, e então o valor é o final. Então, qual a diferença? Agora, já que eu falei esses dois exemplos para vocês, né, tem mais, eu podia estar falando qual a diferença do perito e do assistente. Então, a gente já tem uma ideia aí da perícia, né? A importância da análise documental, tanto na avaliação quanto na engenharia legal. O perito, ele vai levar o conhecimento ao juiz, como eu já falei, né? O conhecimento técnico ao juiz. A prova pericial, ele vai elaborar o laudo, né? A documentação técnica do fato, da questão técnica, né? É perímetro, o valor, é para aluguel, é para invadir a área, né? Então, e ele é nomeado, né? A nomeação, ele vai apresentar os seus honorários, vai fazer análise documental, se precisa de mais documentos, ele vai solicitar, né? Vai fazer a vistoria, e após a vistoria, ele vai elaborar o laudo, e aí ele entrega o laudo, e pode ser contestado esse laudo. Pelas partes, normalmente é. Então, ele responde, e o laudo é para responder os quesitos, né? Toda essa questão é para responder os quesitos, tanto da parte ré, quanto a autora e o juízo. E o assistente técnico, qual a diferença? Então, ele, pelo meio, ele também vai fazer análise documental, buscar provas para defender o seu cliente, né? Que pode ser o réu ou o autor, né? Então, ele vai defender o seu cliente, o fato, com documentação, né? Tá bom? E ele vai poder contestar também o perito, o laudo pericial, né? Ou não, se for a favor dele, ele não contesta, né? Se ele não, tá? Então, o laudo, ele vai fazer, pode iniciar, o trabalho do assistente pode ser desde o iníciozinho do processo com laudo. O advogado abre o processo, já tem um laudo de engenheiro ou de arquiteto, né? Depois vem a contestação, a elaboração dos quesitos, ele pode auxiliar o advogado também na elaboração dos quesitos, né? Quem entrega os quesitos através de petição é o advogado, então, mas quando se faz junto, né? Veja bem, nesse caso que eu estou falando para vocês, eu não sei se eu falei que eu estou fazendo assistência agora, foi a primeira a dúvida foi aquele caso que eu falei a vocês, era o processo de licenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo, virou, como tinha divergência no perímetro, a Secretaria mandou para o cartório abriu um processo administrativo, e aí chama os vizinhos.
E todo mundo tem que assinar, concordar. Ó, mudou aqui o perímetro. Aí o cara de 46 metros passou para 51 metros quadrados, 51 metros lineares, essa parte. Por quê? Então, veja, aí abriu o processo judicial. E aí a gente está aqui. Então, a primeira coisa que eu puxei, todas as matrículas dos imóveis vizinhos, puxamos, e aí eu fui puxar a certidão de formação do imóvel, descobri que o imóvel do lado foi desmembrado, o dele foi desmembrado, puxei os 2 projetos de desmembramento. Conclusão da ópera, senhores. O colega engenheiro, infelizmente, na hora que fez a planta de situação de localização e desenhou o seu perímetro, não teve o cuidado de verificar, ou teve, não sei, mas fato é, o perímetro da matrícula não batia. Tá? E ele foi pelo perímetro que estava na planta de desmembramento. E não explicou e não foi atrás da informação. Ou seja, ele criou uma dúvida. E a Secretaria Municipal de Urbanismo não vai resolver essa dúvida, nem o cartório. Vai ter que ser os vizinhos. E se algum não aceitar, foi o que aconteceu. Então, um dos projetos de desmembramento está com a medida errada. Como é que você sabe disso, Luciano? Eu estou confrontando todas as outras matrículas e os projetos de desmembramento dos vizinhos. A gente confronta. E ir no local, mede, né? Então, veja. O que é, agora já falamos de assistente técnico e perito, a diferença. Agora vamos falar o que é avaliação de imóveis, segundo a NBR e segundo a lei, as leis, né? Então vamos lá, um pouquinho do que é avaliação. Se você não tem noção agora, acha que é só valor de mercado, presta atenção. A NBR fala que a avaliação de bens, primeiro é bens, imóveis e imóveis. Os móveis são máquinas, equipamentos, e os imóveis são os prédios. Nós, engenheiros civil, arquiteto, fazemos as avaliações de bens imóveis. Os bens móveis são os mecânicos, né? Engenheiro mecânico, enfim. Então, você tem valor de um bem, o custo também é a avaliação, frutos e direitos, os aluguéis entram aqui, fruto e direito, né? Marcas, patentes, enfim. E indicadores de viabilidade também é avaliação. Então, o estudo de viabilidade, você tem que fazer orçamento. Isso é uma avaliação. Você está trazendo a viabilidade daquele negócio, né? Então, isso também é uma avaliação. Para quê? Para a sua máxima utilização econômica, né? Segundo a vocação daquele imóvel. Olha essas palavrinhas-chave, né? Uso pleno, vocação, se tem restrições legais para aquela vocação. Claro que tem várias, né? Então, esse é o nosso trabalho de engenheiro e arquiteto, e isso vai influenciar, impactar no final no valor. Todas essas. Então, veja, o valor do bem, valor de custo, valor dos frutos e direitos e os indicadores de viabilidade. Valor dos frutos e direitos, aluguel e renovatório, como a gente falou, e os indicadores de viabilidade, desde a compra do terreno para incorporar, para visualizar o VGV, até projetos hipotéticos, para eu ver se tem a viabilidade daquele projeto, né? Eu tenho que fazer o estudo do mercado, da demanda, o custo daquilo, mapear o custo de se construir, mapear as margens de lucro daquele mercado, né? Então, isso tudo é avaliação também. Então, a avaliação não é só valor de compra e venda, não é só valor de mercado, é valor de mercado, valor de aluguel, valor para garantia. Então, depende de várias operações de negócio. Garantia, financiamento, inventário, litígio, isenções fiscais como a correção do IPTU, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui, né? Ou a correção do imposto territorial para os rurais, né? As glebas rurais, enfim. Há inscrições dos bancos, que nós vamos falar aqui mais tarde, também a avaliação para os bancos para financiamento e garantia, né? Atenção, já adianto aqui, o BNDES está com o licenciamento aberto. O Banco do Brasil também está com o licenciamento aberto, tá bom? Então, veja, a gente tem um universo muito amplo de perícias e avaliação de imóveis e cabe ao avaliador, perito avaliador, no caso de perícias, o avaliador, trazer à luz toda essa documentação, né? Então, a compra e venda, garantia, quanta operação diferente, cada operação tem 2, 3, várias finalidades, né? Então, a gente tem aí, ó, financiamento, inventário, aluguel e renovatória, dação em pagamento,
né? Quando está devendo ao banco, o banco toma, né, uma parte desse imóvel, ou todo o imóvel, cisão e incorporação, são as empresas, né, que elas precisam fazer a avaliação dos seus bens, né, para poder ter tomada de decisão, ou vai comprar parte, ou vai vender parte. Das seguradoras, né, com incêndios, né, o que sobrou, qual foi o custo para reconstruir, os leilões, liquidação judicial. Nossa, perícias e assistência é muito grande a avaliação de imóveis no universo. Então, de acordo com a Lei Federal 23.569, a Lei Federal 5.194 e a Resolução 218, né, CONFEA-CREA, e conforme a Lei Federal 12.378, a avaliação é o que? A execução das avaliações cabe exclusivamente aos profissionais legalmente habilitados pelo sistema CONFEA-CREA e CAL. Ou seja, imóveis, engenheiros civis e arquitetos, né? Além disso, a gente tem o cadastro único do perito, né? Porque antigamente o perito era uma pessoa que era um cargo, ainda é um cargo de confiança, mas era indicado pelo juiz, né? Então foi criado a resolução são 2 de 2018, né? Que cria o cadastro, né? Então institui o cadastro, ou seja, todos os peritos têm que ser inscritos, fazer um curso de pelo menos 20 horas e se inscrever, e aí é por ordem alfabética, que é chamado aí, né, as perícias menores, né. Então, para a formação do cadastro ali, olha, será a consulta pública, papapá. Então, o que interessa aqui? Abre-se um campo maior, uma possibilidade maior, né, da gente trabalhar. Agora, de novo, eu falo isso nas minhas aulas, né, você se inscrever nos tribunais é bom, que dá um know-how, né? Porém, o de retorno financeiro é muito maior na assistência técnica, né? Para você, só se você conhecer há muitos juízes, né? Mas a gente ganha a confiança do juiz, leva tempo para se ganhar uma confiança para você poder começar a receber processos grandes, né? Então, mas tem que começar de algum lugar, né? E agora, a assistência técnica é imediata. Como engenheiro arquiteto, você já pode mirar nos advogados, contadores, consultores imobiliários e vender a figura do perito, do seu conhecimento para aplicar na assistência técnica. Então, eles necessitam de um curso de 21 horas, né? Tá aí, né? É o curso que eles exigem, né? Lá na hora que você vai, além de uma série de documentos que ok, aqui no final nós vamos disponibilizar um e-book gratuito, né, com todas essas informações, tá bom? Para vocês, links de inscrição nos tribunais, enfim, link de inscrição nos bancos. Então, olha as áreas até agora que a gente falou. As áreas de assistência técnica nos tribunais e inscrição nos bancos. Eu queria agora falar sobre as inscrições, né? Dar uma panorâmica do licenciamento. Como a gente faz? São credenciamentos, né? Então, essas licitações com os editais, né? Serviço de engenharia e arquitetura, os editais de serviço de engenharia e arquitetura, avaliação de imóveis, garantia, estudo da viabilidade, acompanhamento das obras, tudo isso no mesmo pacote. Dependendo do seu acervo técnico, né? Você vai fazer as avaliações, começa com as avaliações menores, aumentando, você pode também brigar pela medição de obra, enfim. Você vai de acordo com o seu acervo técnico. Esse aqui é um edital do Banco do Brasil, que está em aberto, atenção. Esses dois editais que eu vou mostrar aqui são para PJ. Então, quem tem empresa e gostaria de participar, está aí aberto os dois editais, do Banco do Brasil e do BNDES, que acabou de ir agora. O certificado do curso de avaliação com inferência estatística, é o que eles pedem. 20 horas com inferência estatística para... esse aqui, tá? Do Banco do Brasil, especificamente, pede para um laudo completo. O laudo completo, segundo a NBR 14.653, que é aquele laudo que tem todos aqueles testes de inferência estatística, né? Teste de homocedasticidade, correlação, teste do T calculado, teste do F calculado, enfim, os graus de fundamentação, de precisão. Então, perdão. Então, é um laudo completo, né? Que é o modelo que nós fornecemos no nosso curso também, tá?
Então, você tem um manual do sistema de cadastramento, o SICAF. No banco pede, na Caixa Econômica, por exemplo, não. No BNDES, não. Mas eu já coloquei aqui para que as pessoas já poderem saber, né? É um sistema unificado, né, de fornecedores, né? Que você quer participar de licitações, a maioria delas pede isso daqui. Então, você que já está a sua empresa, eu aconselho já a fazer. A Caixa Econômica, por exemplo, tem um sistema de credenciamento de fornecedores. Faz o seu sistema, faz o seu credenciamento lá, né? Pode ser pessoa física e pessoa jurídica, a Caixa Econômica. Já fechou o processo para credenciamento. Tem alguém com áudio aberto aí, se puder, eu agradeço. Então, e aí está o BNDES, né? Que é o edital, né? Então, a gente falou da Caixa, faz a inscrição, vem no e-book, vai vir a instrução para vocês entrarem e fazer. Tem no BNDES, Banco do Brasil, ou seja, as áreas, se inscrever nos tribunais, tanto no Rio quanto outros tribunais do Brasil inteiro. Assistência técnica imediata, imediata. Fazendo networking com advogados, com contadores, consultores imobiliários, que têm demanda de imóveis na mão, né? Não só em avaliação, mas patologia, engenharia legal, né? Você já vai atuar na área de assistência técnica, né? Você já vai fomentar essas novas oportunidades, né? Como engenheiro ou arquiteto. Além disso, as inscrições nos bancos, como eu falei, e tem os bancos públicos e os privados. Os públicos são licitações. Os privados também têm o seu sistema de cadastramento de fornecedor. Santander, Bradesco, enfim. Entre outros, Itaú, entre outros, né? Então, vale a pena também buscar tanto pessoa física quanto jurídica, né? Então, essas são as áreas, até agora aqui que a gente falou, as principais áreas de atuação na avaliação de imóveis e perícias em avaliação de imóveis. Tá? Um parêntese aqui. O BNDES é muito mais simples do que eu achei, né? Eu me inscrevi nos dois, tá? E eu acho que o BNDES é muito mais simples a inscrição. Peguem aqueles que já fazem avaliação, pega um ou dois amigos no amor e faz para ter a RT e se cadastrar. Não deixa de fazer, não, né? Então, olha, a avaliação tem apartamento de cobertura, apartamento garden, avaliações das casas, casa com terreno, sem terreno, com fração ideal, em vilas, as salas comerciais. Você tem os andares corporativos, né? Para aluguel, para renovatória de aluguel, para venda, para garantias em banco. O seu cliente levar esses laudos no banco, né? Tem um respaldo maior, as avaliações dos galpões, logísticas, né? Tanto também para aluguel, como para venda, compra e venda, né? As avaliações para financiamento, né? Que é aí as instituições do banco, principalmente. As avaliações de garantia, né? Garantia do imóvel, né? Que eu te falei. Você leva o banco um laudo assinado por um engenheiro arquiteto, a equipe lá técnica olha diferente esse imóvel, né? Então, já falamos da viabilidade, né? Da compra de um terreno ou de um empreendimento, VGV, valor de venda, custo, os custos, levantamento dos custos e da taxa de lucratividade, né? Enfim, payback, o ROI, tudo isso é avaliação. Tudo isso é viabilidade e avaliação. Avaliação de aluguel, de renovatórias, como nós já falamos, né? Avaliação de lojas em shoppings, lojas em galerias comerciais, lojas de rua, né? Você tem uma série o aluguel é um campo também muito grande, né? Principalmente você tem um contrato de 5 anos e as renovatórias de 3 em 3 para atualização, né? Então, os aluguéis de loja de rua, loja de shopping, avaliação das lojas de rua, né? Vias principais, secundárias, né? Enfim, você tem as avaliações das glebas rurais, né? Glebas, não só urbano, mas as glebas rurais, avaliação de agronegócio, né? Então você pode ter fazendas, né? Gado, leite, né? Avaliação de terreno urbano para incorporação, tanto residencial, comercial, corporativo, loteamentos também. Então, o universo de avaliação é muito grande, muito grande. Então, a cidade não para, ela não para de crescer. E a tecnologia também. Então, 2017, olha aí, agora eu vou falar sobre a correção do IPTU. 2017 foi feita a lei 6.250, que atualizou a planta de valores do Rio de Janeiro. Tá? Então,
os colegas não conhecem, muitos, inclusive os nossos clientes não sabem desse ponto cego, né? Que é o laudo de correção. As pessoas não sabem que elas podem corrigir o IPTU delas. A gente está falando de imóveis com um valor agregado, inclusive eu estou no meio de um curso desse, né, de correção de IPTU, já fechou a turma, agora na próxima turma tem a previsão antes da final do ano. Né? É um processo na fazenda, você abre um processo, e adivinha o quê? No Rio de Janeiro, no São Paulo não, mas no Rio é obrigado a ter um laudo de engenheiro de arquiteto, com RT, com a cópia da carteirinha e a análise documental toda de um engenheiro ou arquiteto. Então, é também uma área imediata, e nós temos o curso, tá? A gente está agora no meio do curso, no final, mas vou abrir antes do final do ano mais uma turma. Então fiquem atentos aí, se inscrevam no canal do YouTube para acompanhar os cursos aí. Exemplo de laudo de correção de IPTU. Então eu vou dar algum exemplo aqui. Qual é a situação? A gente vê que tem o valor venal, tem vários fatores de formação. Tanto você tem a área edificada e a área de terreno. E esses fatores, né, vão dar o valor venal, e o valor venal multiplicado pela alíquota vai te dar um imposto. Então, por incrível que pareça, no curso nós estamos vendo, eu mostro no curso, exemplos de erros de cálculo, sem fazer avaliação e sem nenhuma defesa, só erros de cálculo. Por quê? Porque você tem a planta que foi atualizada, e muitas vezes algum daqueles dados permanecem antigos, né? Então, você vê, a gente vai fazer a correção, vai fazer verificação dos fatores na formação do valor venal, como eu já falei, verificação da alíquota, tá? Tem um caso, por exemplo, que a alíquota ainda está 3,5, e a alíquota atual é 3 para terreno, né? Isso tem um impacto ao metro quadrado. Verificar outros fatores, as restrições plenas para terreno, olha, as restrições baixa, floresta, mata, faixa não edificada, fator drenagem, né? Idade, entre outros fatores, baixa o valor do IPTU. Né? Então, você que tem aqueles clientes que tem 2, 3 imóveis com valor agregado grande, e tem outras vantagens, né? Além de baixar o valor do IPTU, do valor, aqui é o VU, é o valor unitário da lei, né? Porque você tem a lei 6.250 de 2017, e os logradouros, cada logradouro tem trechos, tem logradouro que tem 2, 3, 5 trechos, né? E os valores foram todos atualizados, tá? E muitas vezes não está batendo. Então você tem que verificar todos esses fatores da formação do valor. E eu mostro no curso, né? A gente faz correção de 2 exemplos, uma loja e um terreno, mas às vezes só de eu pedir para o cliente o IPTU e refazer ali o cálculo, eu já vejo que já tem erro, né? E eu montei um modelo de laudo para isso, né? Que é o laudo que eu uso na minha empresa, e eu passo no curso também, além, os mesmos modelos que eu faço na minha empresa de avaliação, tanto para inferência estatística quanto tratamento de fator, o modelo do laudo completo em Excel é o que eu passo nos cursos de avaliação e também nesse outro curso de correção de IPTU. Mas o que interessa é a análise documental, é fundamental. Análise documental, né? Então, eu até uso esse exemplo, né, da loja que eu fiz, a última agora, né, que foi o feedback que eu recebi, né, o pessoal elogiando, né, porque foi muito rápido, né? Então, mas qual é o prazo médio, né? O prazo médio, geralmente, assim, essa é a época da gente vender esses laudos, porque o prazo para dar entrada nesse processo, ele é até 13 de março, por volta de 13 de março. Né? Ele tem a partir de 60 dias da emissão no DO, né? Que isso daí é entre 5 e 10 de janeiro. Né? Então, ou seja, a gente não tem muito tempo. Então, os clientes ali, a gente tem que vender agora. E a redução que eu consegui, né? Só para vocês terem uma noção, né? Uma loja era R$22.000, a gente reduziu para 12.000, mais de 50%, em torno de 50% de redução do imposto, né? Então, o que a gente busca? A gente busca fatores de depreciação, né? Para baixar a idade, padrão construtivo, estado de conservação, né? Área, a gente corrige a área. Muitas vezes a prefeitura está baseada naquela foto aérea, né? Nesse caso aí, a área eu corrigi porque ela multiplicou por 2, achando que porque é pavimento, pé direito duplo, eram 2 pavimentos. Não era um só. Né? Tipologia direto, tipologia mista.
Você baixa porque o residencial paga menos que o comercial, corporativo. Valor de mercado também, a gente pode comparar com o valor da lei e muitas vezes vale a pena fazer a avaliação mesmo comparativa. E então são vários fatores, né? E é um laudo que tem que seguir a cartilha da prefeitura e a NBR 14.653. Então isso também é uma outra área de avaliação, que é toda essa área que a gente está falando aqui da correção do IPTU e tem a correção do imposto territorial, que é outra lei para terrenos agrícolas. Tudo isso é isenção fiscal. É a área da avaliação de isenção fiscal. Então, veja, a gente já falou de perícia, de assistência técnica, já falamos de garantia, de financiamento, leilão, litígio, aluguel, renovatória de aluguel, compra e venda, financiamento, estamos falando agora de isenção de fiscais, né, isenções fiscais, como a correção do IPTU, como uma delas. Então, a área é grande, né? Esses fatores aqui, eu estou dando alguns exemplos da área construída, mas também tem o do terreno, né? Então, quais as vantagens? Primeiro, redução do IPTU, mas não só. Na hora que você vai vender o imóvel, com um valor venal e o imposto muito menor, é atraente para o comprador, né? O comprador sabe que vai comprar um imóvel e que o imposto ele está reduzido em relação aos outros imóveis em volta. É a redução do ITBI, porque a base do ITBI é o IPTU. Quando você corrige o IPTU, você pode, automaticamente, você vai lá no ITBI do Estado, né, o Imposto de Transmissão, e também o ITD, né, que é para transmissão a redução do ITD. Né? Esse ITBI e ITD, você precisa entrar num processo no Estado. Mas o Estado vai pedir esse processo de redução. Então, você vai aproveitar. Além disso, você pode retroagir os últimos 5 anos. Até os últimos 5 anos. Né? E, além de retroagir até os últimos 5 anos, o seu cliente hoje pode usar o seu mesmo laudo que o seu nos próximos 3 anos. Para, se caso haja alguma usar e reusar o mesmo laudo. Né? Pelos próximos 3 anos. Né? Então, é um show de vantagens. E agora está na hora da gente vender esse produto, né? Que é o final do ano e início do ano também. Lembrando que os clientes têm até março, início de março, para dar entrada, e nós temos 45 dias para entregar o laudo. Sempre tem aquele cara de última hora que descobre última hora e vai ligar e me liga, e aí, dei entrada agora, aí a gente pode pedir mais 45 dias para a entrega do laudo. Né? Então, mas a data da entrada no processo é o início do ano. Perdeu, a janela vai ter que esperar para o ano que vem. Então, veja, a gente tem muito networking, gente. Stakeholders e perícias para fazer muito networking, para essas demandas virem, né? Para a gente fomentar. Né? E a gente começa, quem é o nosso cliente? Pode ser um comprador de um imóvel, um investidor, um vendedor, está querendo vender, então ele quer o laudo para auxiliar na venda, mostrar. Credor, pode ser um banco, pode ser uma empresa, né? Ela está querendo saber o ativo, ou para alugar, ou para vender, ou para dar de garantia no banco. Pode ser um investidor, incorporador, pode ser o fornecedor, o juiz ou o perito, no caso de assistência técnicas e perícias, né? E assistente técnico, né? Você pode também ser um assistente técnico, e os órgãos públicos, né? Com as licitações, inscrições dos bancos, enfim, e as outras tipos de licitações de engenharia legal. Então, a gente precisa fomentar esse networking o tempo todo, né? Para que a coisa comece a andar. Assistência técnica é imediata. O perito, você precisa se inscrever no tribunal. E é bom que dá um know-how, né, no mercado, né, quando você é perito inscrito, né? Mas a atuação em assistência técnica extrajudicial, além da judicial, é muito maior. Né? O campo e o retorno também. Né? Aí é imediato. Tá? Então, esse é o nosso networking que a gente, em perícias e avaliação de imóveis, que nós temos que estar com o nosso cartão, com o nosso site, um portfólio, né? Lendo sobre o produto, trabalhando o produto para o cliente. Né? Porque o cliente, ele não sabe, muitas vezes o cliente não sabe nem o que ele precisa. Ele não tem noção do que ele precisa. Né? E nós, como técnicos,
vamos mostrar. Então, aí está a perícia. A gente falou do SEJUD, que é o Tribunal do Estado do Rio, em outros tribunais, com o mesmo certificado do curso, você pode escrever em todos os outros tribunais do Brasil, as empresas, os advogados, os incorporadores, os bancos, né? Para fomentar esse networking, né? Advogados, incorporadores, advogados junto com consultores imobiliários, né? E contadores que têm uma cartela de clientes, é bom a gente fazer, é bom, fundamental, tá? Porque sempre vem uma avaliação para garantia, para aluguel, né? Uma demanda judicial ou extrajudicial, né? É daí. Então, quem quer ser lembrado tem que se mostrar. Se você não se mostra, você não será lembrado, né? Então, as ferramentas. Uma dica aqui, algumas ferramentas aí, olha, Networking Perícias, o site está atualizando, o LinkedIn, o cartão, tanto físico quanto eletrônico, né, quanto virtual, né, portfólio, né, o portfólio não só de quem você é, mas dos seus serviços, né, avaliação para garantia, avaliação para aluguel, os eventos e cursos, fazer networking, né, porque você pode trocar com colegas, né, serviço e fazer juntos, né, e contatos, né, pedir indicações, enfim, aqui algumas dicas, né, de networking, entre outras 1000 aí, que o mundo hoje, a mudança e a tecnologia, né, a gente tem que estar atento, né? Existem várias possibilidades. Bom, o que mais que a gente está acabando aqui a nossa palestra? Eu acho que tem aqui alguém fez uma pergunta aqui. Não, tranquilo. Bom, então, para finalizar, nós temos aí o nosso curso com o manual, né? É um manual de perícias. Nós falamos tudo isso e muito mais, inferência estatística, regressão linear, falamos sobre avaliação, toda a área de avaliação, perícia, o fluxograma da perícia, desde inicial, contestação, método evolutivo, o comparativo, tratamento de fatores, os modelos, né? Além do conhecimento, as ferramentas para você atuar e ganhar dinheiro, e vender e vender. Então, a gente tem os modelos, né, de uns laudos em Excel completos, as planilhas, né? Só de regressão linear são 9 planilhas, né? Modelos de regressão de tratamento, as petições, modelo de petição. Enfim, é um curso completo para você já atuar tanto em perícia quanto assistência técnica em avaliação de imóveis, né? Essa é a ideia do manual e do curso, né? Como eu falei a vocês, né? Bom, então veja, a avaliação e a perícia na engenharia legal. Olha o campo que nós pegamos aqui da área técnica, desde a compra, antes da compra do terreno, passando pelo projeto, né? A legalização desse projeto e a licença, né? Depois da licença eu já posso incorporar, né? E eu já faço a incorporação e ao mesmo tempo segue o projeto e eu faço o memorial de incorporação, a verba, e vendo, começo as vendas dessa unidade, termino, entrego a obra com a BITS, né? Tem o ABITS, e depois vem a convenção e o uso, né? As pessoas começam a usar aquilo ali, aquele imóvel, né? Seja a convenção do condomínio, seja vem a manutenção. Então, olha o âmbito do nosso trabalho de engenharia legal, de arquiteto e engenheiro, né? E tem demanda judicial e extrajudicial nesse ciclo de vida do imóvel, todo ele. Não só a avaliação, mas o ciclo, patologias, né? Laudo de vizinhança, né? Então, essa é a ideia. Por quê? Quando a gente bota esse mapa na nossa frente, né? Nos ajuda a importância do networking, porque uma hora ou outra essa demanda, em algum desse ponto do ciclo, né? De vida do edifício, da edificação, né? Vai necessitar da demanda do engenheiro e do arquiteto, né? E judicial ou extrajudicial. E aí a gente consegue estar agregando valor ao nosso serviço junto aos possíveis fornecedores, um advogado, um arquiteto, um advogado, um contador, um corretor de imóveis, né? Eu já tive projetos de
de legalização que veio do corretor, né? Então, o corretor está em contato com os proprietários, os futuros proprietários. Então, a importância do network, gente. O que o network vai trazer, né? Traz a gente, é isso aí que eu queria falar. Além disso, eu gostaria de falar que a gente tem um canal do YouTube com várias videoaulas gratuitas, né? Quem quiser vai lá, se inscreve, assiste, que é importante. Tem vários webinars, videoaulas, né? E eu gostaria de agradecer a Laura Jane, ao Paulo, pela oportunidade de trazer aqui. Espero que tenha sido legal. E qual é o objetivo aqui? A gente vai abrir uma turma agora para esse curso de avaliação, né? A turma dia 5 de outubro até 16 de outubro. Então, a gente vai estar lançando esse curso completo com um desconto de 10% para os engenheiros e arquitetos da Associação de Volta Redonda. Por isso que a gente teve esse apoio da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, né, para promover esse webinar, para agregar valor a quem está participando. Eu não sei aqui se a maioria é da associação, porque tem alguns que podem ter sido alunos meus, que foram indicados, né? Mas, enfim, independente, se alguns já me conhecem, a gente vai fazer vamos fazer esse lançamento aí, dia 5, de 5 a 16 de outubro, tá? Uma turma, é um curso online, tá? E ele tem algumas videoaulas, além das videoaulas gravadas e o material em PDF em Excel, os modelos, né? Ele é completo, tá? Curso de avaliação completa, segundo a NBR 14.653, e já vai ter esse desconto aí para todos os arquitetos e engenheiros da Associação de Engenheiros e Arquitetos, tá bom? Então, eu vou abrir agora para a gente ter alguma dúvida, né? Para a gente tirar. Quem tem alguma dúvida que queira tirar, fica à vontade, pode abrir o microfone. Eu acho que está todo mundo com o microfone aberto. Pode perguntar. Agora é a hora de perguntar. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Ione, eu estou falando de São Paulo. Muito obrigada aí pela sua aula, foi muito esclarecedor. Eu já atuo na área, mas gostei muito de assistir a sua apresentação. Muito bacana. Eu fiquei sim com uma dúvida. Você falou desse laudo para rever o valor do IPTU. Isso. No caso do Rio de Janeiro, né? O seu material também atende a São Paulo? Sim, ele tem toda a legislação do Rio e de São Paulo. A São Paulo é outra lei, é muito mais minucioso, mais o concerne da lei, porque primeiro tem a lei tributária do valor venal e a alíquota, né? A formação do valor venal multiplica pela alíquota, é muito parecido o DNA, mas eu tenho o material, são os dois, tá? E é muito parecido o DNA, são fatores, a formação dos fatores, tanto o valor unitário quanto outros fatores para edificação e para terreno. Fatores como idade. Então, tudo isso que eu falei aqui, é lógico que ele se aplica de maneiras diferentes do Rio. Outro detalhe que é fundamental. Em São Paulo, as coisas são bem mais detalhadas, tá? A lei, a cartilha, o informativo de São Paulo é mais detalhado. Agora, em São Paulo, você não é obrigado, a sua defesa técnica para abaixar o valor do venal, não necessariamente precisa de um laudo de um engenheiro ou arquiteto. Você é engenheiro ou arquiteto? Eu sou engenheira. Tá. Em São Paulo, ele não te obriga. No Rio, sim. No Rio, a lei foi de 2017, né? E por quê? Você mexe, por exemplo, quando a gente vai falar sobre terreno, um fator que você quer, uma área não edificada, né? Próximo à rodovia, ou tem um rio com a faixa que você não edifica, você quer mostrar que o uso é uma restrição legal ao uso pleno daquilo, necessita da análise de um engenheiro arquiteto. Puxar uma certidão de informação, puxar a planta cadastral, puxar as leis, os decretos do plano diretor da cidade, o zoneamento. Então, não é claro, ali em São Paulo, deixa em aberto, ele vai quebrando algumas situações.
Então, não necessariamente você precisa do laudo, se é só perímetro, você vai, a amostra leva junto com a sua defesa, pode ser um advogado, leva a sua defesa ou o próprio proprietário, aí eles têm os documentos, a lista de documentos para cada tipo. Então, por exemplo, eu lembro que no caso de perímetro, levantamento planialtimétrico, uma planta topográfica, ele já vai verificar ali se realmente é a sua defesa. Mas normalmente não é um fator, né? Você mexe com vários para poder baixar o valor, né? Então, tem essa abertura. Eu acredito que como a cidade é muito grande, São Paulo 4 vezes o Rio de Janeiro, né? Abre porque muitas pessoas às vezes é uma questão pequena, que não necessariamente necessita de uma análise técnica do engenheiro arquiteto. Então, por isso, eu não sei se eu respondi a você, mas sim, o curso tem as duas legislações, tá? São Paulo e Rio de Janeiro. Eu forneço as legislações, né? E eu ensino a formação básica do valor venal que multiplica pela alíquota e como fazer as defesas técnicas, né? Esse é basicamente o curso. Está respondido? Está respondido. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Boa noite, nada. Mais Boa alguém? noite, Luciano. Boa noite. É Sérgio, tudo bom? Sérgio Pellicer. Eu estou com uma dúvida aqui. Esse acervo que você falou que para se cadastrar nas instituições, nas licitações, ele é acervo exclusivamente de laudos de IPTU ou qualquer tipo de laudo? Como é que funciona? Não, a gente está falando das questões nos bancos ou no tribunal? De ambos, né? Eu fiquei mais sobre, você falou BNDES, Banco do Brasil, os bancos particulares. Entendi, tá. Olha, o e-book que eu vou disponibilizar gratuito, tá? É um trabalho que ele é parte desse curso completo que nós temos. Eu peguei algumas partes fundamentais. Então, ali vai ter os links dos tribunais para perito. E aí tem os links dos credenciamentos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES. Eu já coloco com os trechos dos editais. Está no e-book que eu vou disponibilizar para vocês para baixar o link. Então, você pode ler com calma que você vai entender. Mas, olha, os bancos são credenciamentos de serviços de engenharia e arquitetura. Então, é a PH avaliação. Então, tem vários graus de serviços e vai depender, primeiro, para todas as avaliações, você precisa de um certificado de um curso com inferência estatística de 21 horas, que é o nosso curso, tá? Para os bancos. Segundo, vai pedir uma série de documentos, e um deles é a sua RRT ou ART, os arquitetos, de que você fez pelo menos 1 ou 2 laudos. Depende de cada... Se você é um apartamento, casa... Por isso que tem que entrar lá no link que eu dei e ler o edital, que é o edital que vai mandar. Mas, por exemplo, você pode concorrer também para, se você fez estudos de viabilidade, o banco precisa dos estudos de viabilidade. Eu, por exemplo, quando eu concorri, eu não tenho acervo técnico para concorrer com estudo de viabilidade. Você me falou ontem que você já fez muito, né? Sim. Então, e você tem as RRTs disso? Sim, tem. Por isso que eu estou te perguntando. Então, faça a sua inscrição. Já busca amanhã eu vou dar amanhã o link, tá? Porque tá meio corrido aqui para mim, mas amanhã eu prometo a vocês, eu mando pela plataforma Simpla, eu vou mandar para todos que foram inscritos o link desse vídeo, que a gente vai estar aqui, e o e-book, que está com todos esses links, está em PDF, e-book, aí você entra e faz a inscrição, tanto no BNDES quanto... E outra, né? Não dá para fazer o curso agora completo, né? Que eu até falei para vocês, os alunos do curso de PTU dariam desconto, né? Porque lá a gente ensina o modelo completo. Esses bancos pedem o modelo completo. Que é o quê? São mais de 20 testes de homocedacidade, autocorrelação, determinação, testes de outliers, uma série, é uma inferência estatística mesmo. Grau de fundamentação 3, o mais forte. Então, é um curso tem que fazer um curso de inferência pelo menos de 21 horas. Além disso, a gente fornece um modelo já. E aí você pega um amigo, um cliente, faz no amor, 1, 2 avaliações, colhe a RRT ou a ART e você já tem um acervo. E está aberto. O edital está aberto por 60 meses, só que a qualquer momento pode fechar, né? Porque eu lembro que eu estava em São Paulo, né? E eu queria muito... quase 15 anos atrás, não tinha nada dessas informações, né? Era muito fechado esse mercado, né?
Então, a ideia é realmente poder passar a informação o máximo possível, tá? Gente, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu vou mandar o link do e-book pelo e-mail, tá? Para vocês. Aqui, sim, também estou satisfeito. Procuro por e-mail, muito bem. Letícia, pode procurar, vale a pena, tá? Esse curso, ele tem as aulas gravadas, o material todo, e essa turma, a gente vai marcar algumas aulas assim, online, para tirar dúvida, que é bom, né? Tá bom? E, além disso, então a gente está falando de 2 cursos, tá, gente? É o curso de avaliação completo e o curso de IPTU. O curso de IPTU é um mini curso. Ele é pequeno, eles são 12 horas, tá? Tem alguns alunos dele aqui que vieram aqui, que eu mandei a convite. Ele é um curso curto, de 12 horas. Esse curso da avaliação é de 35 horas, tá? Bom? Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês aí. Espero que vocês vendam bastante laudos, que vocês se preparem, façam networking com os advogados, advogados, corretores, consultores, tá? Atualizem o seu portfólio com avaliação, com perícias, assistência. Atualizem, vamos para dentro, porque o mercado as oportunidades estão acontecendo, tá bom? Um abraço e até o próximo webinar. Todo mês a gente faz um webinar, tá? Espero que a partir de agora a gente tenha como parceiro a Associação de Engenheiros e Arquitetos todo mês, mas já é o 3º webinar que eu faço. Mês que vem a gente sempre convida eu chamo alguém, né, da área para conversar. E não se inscreva no canal, do YouTube, compartilhem o canal para que mais pessoas se inscrevam. Toda hora eu estou postando coisas lá sobre engenharia legal, avaliação de imóveis, engenharia legal e perícias, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Um abraço. Tá fechada a parceria, Laura, legal. Vamos lá, vamos crescer, gente. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, gente.